Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje a gente está recebendo aqui um CFO e diretor de relacionamentos de investidores de um fundo imobiliário. O fundo é o Sequoia 3 Renda Imobiliária e a gente vai falar um pouquinho, além de toda a questão do fundo, enfim, potenciais upsides que possam existir, a gente vai falar também sobre o mercado como um todo, como ele está se comportando. E antes de mais nada, é importante eu sempre falar, como eu falo em todas as lives que eu faço com gestores, lives com empresas, que não configura recomendação de compra ou de venda do ativo. Nossas recomendações estão lá dentro da nossa área de membros e da nossa plataforma. Bom, eu queria já agradecer aqui a vinda do Fábio Doeta, que é da Sequoia. Tá? É sempre bom a gente ver, né, essa reformulação, essa remodelação, novas gestoras, novas empresas entrando nesse mercado de fundos imobiliários. E aí eu queria aproveitar e passar a bola para você, Fábio, falar um pouquinho sobre a história da própria Sequoia, tá? É você mesmo, como você chegou enfim, na empresa, né, nesse fundo imobiliário. Por que resolveram abrir fundo imobiliário e não continuar como FIPs, né, como já era, e como ainda tem alguns, enfim. Tenta destrinchar um pouquinho essa parte de histórico da empresa, por favor, nesse início, para a gente poder contextualizar. E Tá obrigado legal. pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Daniel. Obrigado, Egberts. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco do nosso fundo, da gestora. É um prazer para a gente estar aqui. Falando um pouco, então, da Sequoia, né? A Sequoia é uma empresa imobiliária integrada, assim, bastante verticalizada. Então, além de sermos gestores de fundos, nós também somos incorporadores, né? Temos toda uma equipe com capacidade de executar o ciclo imobiliário completo, desde a originação de terrenos até a entrega de apartamentos, aí passando por aprovações, etc. A gente tem uma área que foi o início da empresa, que é uma área de gestão de imóveis, né? Então, hoje a gente gera uma coisa em torno de 400, 450 imóveis de investidores, de clientes, né, de famílias proprietárias de imóveis, e foi assim que a gente começou, né? Falando um pouco já do nosso histórico. Um dos meus sócios, o André, ele fundou a Sequoia há pouco mais de 30 anos, em 89, justamente para fazer gestão de carteiras imobiliárias. A gente passou um bom tempo focado nisso, até que no início lá para 2008, 9 ou 10, 2009, na verdade, a gente passou a fazer desenvolvimento imobiliário, primeiro fazendo co-incorporações, depois cada vez mais assumindo papéis protagonistas no desenvolvimento, até a gente conseguir montar o time que hoje é capaz de executar aí individualmente qualquer incorporação. E eu, particularmente, estou na Sequoia desde essa época, então eu me juntei ao time em 2008, então já faz quase 15 anos, para fazer gestão de fundos, né? Quando a gente começou a fazer incorporação, a gente achava que, inclusive na época, era uma coisa mais ou menos inovadora, e um formato para executar essas incorporações, né, para captar recursos, era através de fundos, né? Então a gente montou a gestora e a gente captou 2 fundos destinados ao desenvolvimento imobiliário, eram FIPs, a gente captou ambos ali junto com o Credit Suisse, e que era o Sequoia 1, a gente captou em 2010, depois a Sequoia 2, a gente captou em 2014, e mais recentemente a gente trouxe à bolsa o Sequoia 3. Né? Então, já respondendo a sua segunda pergunta, né, por que a gente trouxe esse fundo à bolsa, e já entrando um pouco no histórico desse fundo especificamente, né, que é o SEC-R11, o nosso fundo listado. Então, esse é um fundo que nós não originamos, diferente desses outros que eu mencionei, que foram estruturados pela Sequoia. Esse foi estruturado por uma outra gestora, é um fundo até relativamente antigo, de 2008, que era um fundo de desenvolvimento de galpões, desenvolvimento logístico, e ele passou por uma fase muito próspera de desenvolvimento, de construção de uma base de ativos de bastante qualidade, mas ele também passou por uma fase de problemática, principalmente relacionada à estrutura de capital, à gestão, etc. E isso culminou aí na deterioração da relação entre o gestor antigo e os investidores, e eles promoveram uma troca na gestão em 2018,
nós somos convidados a participar desse movimento, justamente por isso que eu falei, para a gente ter essa atuação verticalizada, né, porque não adianta só, para fazer o que precisava nesse fundo, não adiantava só conhecer, ser gestor Faria Lima, digamos assim, né, conhecer de fundos, precisava conhecer muito dos imóveis, que é onde, no final das contas, a vida do fundo acontece, né, a vida do fundo acontece ali no chão do imóvel, onde eles estão localizados. E aí a gente foi eleito na Assembleia, assumiu ele em janeiro de 19, e a gente tinha uma missão bastante clara, que era trazer para aqueles cotistas que já estavam no fundo, trazer liquidez e rentabilidade. Né? O fundo estava ainda assim uma perspectiva de ambos esses elementos. E foi o que nós fizemos. Ao longo de 2019, a gente arrumou aí os problemas que travavam essa distribuição de valor e preparamos ele para esse passo. Né? E a gente achava que o caminho mais natural para esse fundo era o IPO, né, a listagem na B3, porque era o caminho mais eficiente para gerar essa liquidez e rentabilidade. E do lado da gestora, né, a gente, como eu falei, a gente faz gestão de fundo, né, o Sequoia 1 foi originado em 2010, né, então a gente já faz gestão de fundos há mais de 10 anos, só que a gente sempre captou com aqueles investidores grandes, né, investidores que investem tickets altos em cada um, que a CVM chama de qualificados, né, e a gente tinha uma meta aqui nossa de transportar essa experiência, de conseguir prover essa mesma experiência que a gente provia para esses investidores maiores para o público em geral. E aí a gente queria ter, de fato, um fundo, né, que fosse listado, que fosse destinado ao público de investidores em geral, e a gente casou as duas coisas, e como se mencionou, em fevereiro desse ano, a gente trouxe o fundo ao mercado, listou ele na B3 e ele estreou com as cotas justamente no dia 26 de fevereiro. Então, é interessante você falar essa parte inicial, porque mostra que a gestora já tem experiência, inclusive passou pela crise lá de 2014, 15, 16, 17, 18. Inclusive, normalmente, o que acontece? Um fundo, quando ele faz IPO, né, na B3, ele coloca ali um pipeline, ele tem lá aqueles ativos que ele quer adquirir e ele capta um valor muito grande. Ele sai do zero, ele faz o IPO comprando esses ativos. E a visão, e vocês eram um pouco diferente. Tipo, em 29 de janeiro, por exemplo, antes mesmo do anúncio de encerramento de cotas, vocês já tinham um patrimônio líquido ali de 128 milhões, pelo que eu estou vendo aqui no anexo. Tá? E vocês captaram 30 milhões, que é um valor muito menor do que o patrimônio líquido. Quer dizer, vocês não começaram do zero, né? Vocês começaram de alguma coisa. Então, se você conseguir falar para a gente um pouquinho sobre o que já tinha nesse portfólio do fundo antes e quais foram as dificuldades naquele momento de mais crise do próprio Brasil, eu gostaria que você pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Tá. Bom, falando... Se quiser falar um pouco sobre essa questão da emissão também, que é uma emissão que foi menor em relação ao patrimônio do fundo, pode ficar à vontade também. Tá bom, poderia emendar também ali a segunda emissão, né, que teve um diferencial bem legal aí das outras emissões. Eu poderia emendar essa parte das emissões. Tá bom, vou começar pela primeira pergunta ali do Daniel, com relação à listagem do fundo. De fato, como ele era um fundo, como eu falei, né, que originado em 2008, ele já tinha uma base de ativos existentes, e a gente trouxe esse fundo a mercado, né, a gente listou as cotas junto com uma captação que configurou aí que eu considerei o IPO do fundo, né, a listagem e trazer ele a público. De fato, é uma coisa um pouco diferente, né, porque a maioria dos fundos, como você mencionou, sai do zero, monta uma base, monta um pipeline, capta para adquirir esse pipeline. A gente tinha um pipeline também, inclusive um dos imóveis, o fundo hoje tem 5 imóveis no portfólio, um deles a gente adquiriu com os recursos desse IPO, e os outros 4 já faziam parte do portfólio do fundo. Né? Então, a gente fez um roadshow, quer dizer, apresentou isso para investidores, uma série de investidores aí se interessaram pelo patrimônio que o fundo já tinha e pelo pipeline que a gente construiu, e a gente captou esses 30 milhões, que era justamente o suficiente para adquirir esse novo imóvel, né, e resolver os últimos problemas que tinha no fundo para poder distribuir a renda que a gente passou a distribuir.
emendando na sua pergunta, Herbert, quando esses 5 imóveis do fundo, né, em um deles, que era o imóvel da Magna, a gente tinha 50%, e o outro fundo, um outro investidor, tinha os outros 50%. Né, e a gente tinha interesse em fazer a aquisição desses demais 50%, porque a gente acreditava que é um imóvel importante para o fundo, é um locatário de altíssima qualidade, é um imóvel que traz um diferencial, uma diversificação para o fundo, e a gente achava que estrategicamente era importante ter 100%, e em junho, no final de junho, a gente negociou a aquisição desse imóvel, de um formato também um pouco diferente. Acho que não é comum ver isso na indústria edifício. Não é comum. É mais comum até na indústria corporativa, né? Porque o formato que a gente fez é muito parecido com o que em empresas chama-se de troca de ações, né? Então, a gente comprou a outra metade desse imóvel, e ao invés de a gente pagar com os recursos que a gente captou no mercado, a gente pagou emitindo cotas do nosso próprio fundo, entregando essas cotas ao vendedor, né, que passou a ser cotista do fundo. Ele passou a ter alguma coisa um pouco abaixo de 7,9% do fundo. Né? Então, aí, além dessa questão inovadora, porque a gente não precisou ir a mercado, portanto, quando a gente saiu com a oferta, ela já estava concluída, ela não tinha risco de captação, risco de execução, que acontece, obviamente, com muitas outras, no formato tradicional. Mas tem 2 coisas que acho que foram super importantes para a base de cotistas que a gente tinha. Né? Primeiro, é que a gente fez a emissão, a gente conseguiu negociar essa emissão num valor que era muito superior ao que estava sendo negociado a cota. Né? Então, o prêmio a gente emitiu cotas a R$100, e isso representava um prêmio de 30% em relação à cota no dia que a gente fez o anúncio da aquisição, lá no finalzinho de junho ou início de julho. Né? E segundo, que os dividendos que agregaram ao fundo, eles aumentaram a distribuição de rendimentos para todos os cotistas em aproximadamente 3%. Então, todos os cotistas que não exerceram seu direito de preferência, não quiseram, ainda assim eles tiveram seus rendimentos acrescidos em aproximadamente 3%. Então, a gente achou que foi uma operação muito alinhada, com os interesses muito alinhados com os investidores. A gente conseguiu, ao mesmo tempo, crescer o tamanho do fundo, aumentar um pouco a diversificação, quer dizer, de reduzir alguma concentração de risco que o fundo venha a ter, e, ao mesmo tempo, aumentar o dividendo por cota para os cotistas. Então, acho que foi uma operação muito ganha-ganha. É bem interessante essa questão, porque mostra outras formas, né, formas diferenciadas de você conseguir colocar ativos dentro do fundo, mas sem necessariamente fazer emissão, né, e às vezes diluir os cotistas ou coisa do gênero. Cabe mencionar aqui que eu estou pegando aqui os informes mensais, o de 30 de junho, por exemplo, vocês tinham 1.482.000 cotas e depois passou para 1.608.000 cotas. Tá? Essas cotas foram emitidas em torno de R$100, tanto que o patrimônio líquido caiu um pouquinho, de 106,52 para 104,62, mas hoje a cota é negociada a R$82, na época era 78, 79, né? Alguma coisa nesse sentido. Isso. Então, inclusive, no dia da aquisição, a cota subiu acima de 9%. Também é uma coisa difícil de ver em emissões. É verdade. Então, quer dizer, o proprietário lá do imóvel, ele pegou cotas de um fundo que está valendo 82, por exemplo, ele pegou a 100. Isso. Né? Agora, por que um proprietário ele pega uma cota 100 que está valendo 82? Eu sei que você sabe a resposta, óbvio, eu também sei a resposta, mas o nosso público, que é pessoa física, que às vezes só negocia 20 cotas, 50 cotas, 100 cotas, ele não consegue entender isso. Então, eu queria que você passasse um pouquinho. Por que uma pessoa aceita pegar uma cota de 100, sabendo que ela vale, na verdade, enfim, 70 e pouco, 82, como está hoje? Tá, isso, de fato, assim, quando um investidor desse tamanho, né, um investidor que representa, tem um patrimônio, que tem uma posição aí, que nesse caso aqui era quase 13 milhões de reais, né, que foi a aquisição que a gente fez, para ele montar uma posição no fundo como o nosso, que tem uma liquidez relativamente baixa, ele não consegue fazer isso, montar uma posição desse tamanho, de ter quase 8% do fundo, como eu mencionei, sem que ele mexa muito a cota, né, porque a liquidez é baixa, né, em torno de
alguma coisa em torno de 200, 300 mil reais por dia, para você montar uma posição de 13 milhões é muito difícil. Então, ele provavelmente levaria a cota, se ele fosse montar, até acima disso. E tem um componente adicional, que no caso dele específico, o que ele fez? Né? Ele trocou a posição dele em um imóvel, que tem uma liquidez mais baixa ainda, quer dizer, é difícil você comercializar imóveis, tem custos, tem prazo, etc., para a posição num fundo que, apesar da liquidez não ser ainda enorme, ela está sendo construída e ela tem uma liquidez, já existe. Né? Então, para ele, tem esse racional de montar a posição e trocar uma posição ilíquida para uma posição mais líquida. Além de que ele, tendo menos de 10%, ele passa a ter isenção. Ele passa a ter isenção. Renda, enquanto e adicionalmente, pelo imóvel ou na pessoa física ou na própria empresa dele, ele tinha algum imposto a pagar. Isso, e ele aumentou a diversificação, né, porque ele tinha a posição, 100% da posição dele em um imóvel, agora ele tem dividido em 5 imóveis. Então, quer dizer, ele saiu pagou de uma posição binária, né? Tipo assim, você recebe o aluguel de apenas um imóvel para receber o aluguel de 5 imóveis. A diversificação... Bom, fiz esse adendo, pessoal, você que está assistindo, para que vocês vejam que a tua decisão, né, o teu poder de decisão, ele passa mais do que apenas ficar olhando o valor da cota. Tá? Para você ver como é um pouco mais amplo esse espectro. Na hora que você começa a entender um pouco mais o fundo, não apenas esse, mas qualquer fundo imobiliário, você percebe que não é apenas uma situação binária de você comprar ou não comprar porque está R$1 a mais ou R$1 a menos. Tá? Existe um estudo todo por trás disso. Então, só para você ver que um investidor que botou 13 milhões de reais, por exemplo, ele preferiu comprar mais caro para ter todos esses ganhos, né? Tanto ganho de liquidez, quanto ganho de diversificação de imóveis, quanto também, no caso, a isenção do imposto de renda em fundos imobiliários. Então, 3 ganhos que esse investidor passou a ter e que para ele é importante, inclusive, de ter essa queda, entre aspas, no patrimônio dele no período. Bom, passando essa parte inicial, que eu queria aproveitar para passar esse recado para quem está assistindo a gente, eu quero aproveitar agora para falar sobre o portfólio do fundo e depois aí a gente já entra nos rendimentos, né? Que aí acho que você pode mostrar aquele gráfico depois. Mas portfólio do fundo hoje, ele tem 5 imóveis. Tá? Você quer passar rapidinho sobre esses imóveis? Claro. Bom, como você falou, o fundo tem 5 imóveis, hoje é um patrimônio de aproximadamente 170 milhões, divididos nesses 5 imóveis. O primeiro é um galpão dentro de um condomínio logístico, aqui na cidade de Jandira, na Grande São Paulo. É um imóvel que ele é refrigerado e parcialmente congelado, né? Então ele tem câmaras frias, exatamente esse de Jandira. Eu vou tentar botando, enquanto você fala, eu vou tentar botar cada um deles. Vamos tá, lá. Então ele tem uma parte dele congelada, quer dizer, tem câmaras frias com capacidade de resfriamento em temperaturas negativas, o que é muito importante para alguns segmentos da indústria alimentícia. No caso, o nosso locatário, que é a Home Oeste, é uma empresa de distribuição de alimentos, que atende uma das principais redes de varejo alimentar do Brasil, e eles precisam desse imóvel justamente aí no eixo da Castelo Branco, onde ele está localizado, onde não é tão óbvio achar imóveis com essa característica, né? Então ele tem essa característica diferencial. O segundo imóvel, se você descer ali na próxima página, é um imóvel, é uma loja de renda urbana, localizada aqui no bairro do Brooklyn, em São Paulo. É um imóvel de varejo, alocado para uma rede de varejo alimentar, né, que é o Saint-Marché, para quem não conhece, é uma rede focada no público premium. Esse é um imóvel localizado embaixo de um empreendimento super icônico ali na região, que chama Habitarte, por isso que o nome dele é Loja Habitarte. E é um imóvel também super interessante por alguns motivos. Primeiro é porque ele está numa região que foi verticalizada aí nos últimos 10, 15 anos, né, uma região que não tinha esse adensamento que tem hoje, e nesse processo de adensamento não foram construídos imóveis dentro do bairro com essa característica, né, de 3.500 metros quadrados de ABL. Portanto, ele tem um diferencial que ele consegue entregar uma conveniência para os moradores do bairro que outros imóveis não conseguem. E aí o locatário, no caso é o Saint-Marché, mas poderia ser outro locatário de varejo alimentar, ele tem esse diferencial de conveniência, né, para os moradores do prédio
que é um prédio, que é um empreendimento enorme, aí, com mais de 1.000 unidades, nem se fala, né, porque praticamente só desceu o elevador, mas também para todos os prédios adjacentes. E, além disso, ele tem um aluguel, que é o único imóvel do fundo que tem um aluguel variável, né, ele não é um aluguel fixo, ele é variável com relação à receita do locatário, respeitando-se um piso mínimo, né, e a gente está, inclusive, muito acima desse mínimo. O imóvel vem performando super bem desde que ele foi concebido. Então, hoje a gente está em torno de 70% acima do mínimo, né? O aluguel que a gente recebeu nos últimos 6 meses é quase R$180 mil, sendo que o mínimo hoje, corrigido, mesmo sendo o único imóvel nosso que é corrigido pelo IGPM, mesmo quando você colocar todo esse valor alto que o IGPM teve nos últimos meses, ainda assim o piso fica em torno de R$100 mil, né? Então, é um imóvel que tem performado super bem para nós, e é bom para o São Marché também, né? Porque quando você está no mínimo, ele acaba estando acima do percentual da receita, né? Então, é uma relação super saudável locatícia e que cabe muito bem na DRE do supermercado. Bom, só para a gente passar aqui, antes para o próximo, então, esse 178 mil aqui que aparece é já considerando o aluguel que vocês têm recebido. Isso, é uma média. No caso. Isso, é uma média dos últimos meses, a gente até coloca essa observaçãozinha aí, e aí cada mês que... porque como ele é variável, né? Do locutário, tá. Corresponde à média dos últimos 6 meses, ok, beleza. Eu passei batido, falha minha. Imagina. Tá. Aí, passando para as próximas páginas, eu vou até falar os 2 próximos imóveis meio que em conjunto, porque o 3 e o 4, ambos são imóveis localizados no Rio de Janeiro. Esse que está na tela é um imóvel que fica no bairro de Madureira, e o seguinte fica no bairro da Penha. Ambos são locados para Atento, né, que é uma empresa de contact center, é uma das maiores empresas do mundo, a maior empresa da América Latina desse segmento. E são imóveis que foram construídos no formato de build to suit. Inclusive, o imóvel da Penha ainda continua nesse mesmo contrato, o imóvel de 2014, que vai até o contrato de 2024, e o imóvel de Madureira, da página anterior. Não vou mostrar aqui, vencimento março de 2024, isso. Esse ainda está atípico. O de Madureira, que agora você vai falar aqui, que ele deixou de ser atípico agora. Isso, então esse relatório é de 31 de agosto, né, ele ainda era um contrato atípico, mas a partir de setembro agora ele passou a ser típico, e a gente renovou com a Atento a permanência deles por mais 7 anos, entre setembro de 21 e 31 de agosto de 2028. Né? Então ela já está lá, a Atento já está no imóvel há 10 anos, né, esse foi um build to suit de 2011, e tem uma permanência já de um contrato por mais 7. Esse aqui, o de Madureira, eu acho que a gente vai acabar falando um pouco depois, mas é importante saber o seguinte, que essa permanência fez com que o aluguel atual do contrato atípico de 618 mil caísse para esses 323 mil, certo? Isso. E esse contrato aqui típico, para ter essa redução, vocês conseguiram quais tipos de garantias em termos de rescisão? Tá. Tipo, tem alguma garantia até o final do contrato, uma multa bem alta, alguma coisa nesse sentido? Tá, então, dando um passo atrás, quer dizer, o motivo dessa redução é porque esse é um imóvel antigo, né, um imóvel que foi construído em 2011, e desde então, né, o Brasil, como você mencionou, passou por uma crise super profunda ali em 2014, 15, 16, e isso causou aquele efeito de boca de jacaré em diversos imóveis. Esse foi um deles, né, que os preços, como são contratos atípicos, eles são obrigatoriamente reajustados, no caso aqui, IPCA, só que houve uma recessão que jogou os preços para baixo, né, então o preço desse imóvel descolou-se do preço de mercado da região e precisava fazer um ajuste, né, e esse ajuste foi feito justamente quando terminou o contrato de build to suit, que foi agora em 31 de agosto. E então isso a gente já sabia há um tempo, inclusive você mencionou ali que a gente fez o IPO, o fundo, a gente já tinha fechado esse acordo com a Atento no ano passado, então todos os materiais que a gente fez o roadshow, que vão na CVM, etc., a gente já mencionava exatamente essa redução, inclusive a gente assinou esse contrato dia 20 e poucos de fevereiro, 24, se não me engano, inclusive antes do fundo estrear na Bolsa, a gente já soltou o fato relevante, dizendo que a gente assinou essa redução, dando disclosure dos valores e tal. Isso já era amplamente conhecido e acabou sendo implementado justamente agora. O imóvel da página seguinte,
da Penha, ele tem uma situação, que ele tem um contrato atípico até 2024, então ele está protegido até lá, e a gente a situação não é tão acentuada quanto foi no caso de Madureira, né, de descolamento de preço, mas ela existe, então a gente já, inclusive, iniciou conversas com a Atento para antecipar uma possível renovação desse contrato. Lógico que a gente ainda está no estágio super inicial, não tem nada que a gente possa falar de concreto, mas a gente costuma se antecipar a esses movimentos e tentar trazer com o máximo de antecedência possível uma definição com relação a esse imóvel. Tá? Boa. Aqui eu acho que é importante falar que esse é o único imóvel, se eu não me engano, que a participação não é 100%, né? Vocês têm 50%, acho que isso ficou faltando também. Isso, a partir de agora, desde que a gente adquiriu os outros 50% lá do Magna, esse ficou o único imóvel que a gente tem 50%, exatamente. Então vamos passar para o Magna, já que você falou, que é o que a gente acabou comentando antes também sobre o dono que vendeu os 50% da parte dele em troca de em torno de 8% do fundo. Exato, então por fim, esse é o quinto e último imóvel do fundo, esse é um imóvel industrial, localizado numa cidade que chama Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Ele é locado para a Magna, que é uma empresa canadense de autopeças, é uma das maiores empresas de autopeças do mundo. Eles fornecem, nessa planta aqui, eles são fornecedores da GM, né? A GM tem uma planta enorme em Gravataí, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, e a Magna é fornecedora da GM nessa planta. Dentre os carros que é produzido nessa planta aqui da Magna e na GM, está o Onix, né, que é o carro mais vendido do Brasil. No ano passado foi disparado, esse ano ele até chegou a perder esse posto, porque a GM paralisou a planta. Eles tiveram que parar, mas eles vão voltar agora. Na verdade, já voltou. Não, o segundo turno, inclusive. Isso, já está com 2 turnos funcionando. Inclusive, esse imóvel aqui, antes da pandemia, ele funcionava 24/7, uns 3 turnos, dado o tamanho do sucesso que foi esse projeto do Onix, junto com a GM. Essa planta não parava. Com a pandemia, foi por questões sanitárias, né, não por questão de performance do veículo. Pelo contrário, o veículo continua vendendo. Inclusive, uma vez que a planta retomou a produção, já de novo, está nos top 3 carros vendidos do Brasil de novo. Né? Então, de fato, esse é um projeto super bem sucedido. A Magna está muito bem instalada no imóvel, tem um contrato atípico até dezembro de 25, que esse projeto deve continuar prosperando lá. E até por isso, né, por ser o carro mais vendido do Brasil, essa é a planta mais importante que a Magna tem no Brasil. Né? E aí, o Daniel, só fazendo um resumo aqui do portfólio desses 5 imóveis, então, ele tem algumas características que a gente valoriza muito. Então, primeiro, são imóveis que são super importantes estrategicamente para os locatários. Né? Então, eles precisam do imóvel em si para gerar receita. Então, o Habitat, o São Martin precisa daquela loja para o cliente entrar e comprar o imóvel, comprar o alimento. A Atento precisa daqueles imóveis para atender os clientes deles. A Magna precisa produzir o carro dentro desse imóvel. Né? Isso a gente valoriza, porque tem muitos imóveis têm característica não estratégica para o locatário. Ele pode sair e mudar de lugar, que para a operação dele não faz tanta diferença. Então, a gente acredita que isso reduz, né, quando você olha num horizonte de 10 anos, reduz aí o prazo o tamanho da vacância que a gente espera ter quando a gente comparar com um imóvel que não tem essa característica. E fala. Só o último ponto para complementar sobre o portfólio, né? São imóveis cujos locatários estão presentes neles há muito tempo. Então, na média, esses 5 imóveis, os locatários estão já há 7 anos como presentes lá, fazendo a média de todos eles, e temos contratos aí para mais 6. Então, são relações longevas, né? São ocupantes há bastante tempo. E nunca houve, nesse período, qualquer evento de inadimplência, mesmo passando por crises super profundas como as que a gente passou. Legal. Eu gosto sempre de ver quando é um industrial, quando é algum imóvel de varejo que tenha terreno em volta, saber como é que é a estratégia para o terreno em volta. Tá? Então, aqui, por exemplo, a parte construída já é grande parte do terreno, vocês têm aqui o restante da área, talvez para uma futura expansão, um novo contrato atípico, alguma questão nesse sentido. A gente tem que procurar valor nessas áreas que talvez estejam vagas ainda. Sim, então nesse caso, é o único caso do fundo que a gente tem essa situação que você está falando.
A gente tem um terreno enorme, com quase 100 mil metros quadrados, como você vê aí, a gente ocupa menos de 12 mil. Lógico que a gente não pode ocupar os 100, né, todas as restrições, etc., mas ainda teria um espaço grande para uma eventual futura expansão, caso seja de interesse nosso, interesse locatário, caso haja demanda ali para alguma algo desse tipo. Hoje não tem nada no radar, tá, mas nesse caso específico existe essa possibilidade, sim. Boa. Egbert, depois eu vou passar para a parte de yield, né, de rendimento, porque com a questão de Madureira deve cair um pouquinho o rendimento do fundo, e aí vai valer a pena que o Fábio dê pelo menos uma projeção, se ele puder, mas você tem alguma dúvida antes com relação a essa questão que a gente já falou? Eu poderia falar um pouco sobre os contratos, né, como está a relação em total de contratos típicos e atípicos e a proporção de IPCA e GPM também. Tá bom. Então, hoje dos 5 imóveis, 3 são típicos, né, eram 2, agora passou 3 a partir de setembro, com Madureira, e 2 são atípicos, né, que é o Penha e o Magno. A relação com todos os locatários é super boa, a gente nunca, como eu falei, nunca houve qualquer evento de inadimplência, nunca houve sequer atraso relevante em pagamento, mesmo considerando que tem imóvel que o ocupante está lá há mais de 10 anos. E com relação aos índices de reajuste, podemos dizer que todos são IPCA, a única exceção, como eu falei, é o imóvel do Habitat, mas como o GPM, ele só recai sobre o valor mínimo. E como a gente está tão acima do valor mínimo, no final das contas, por enquanto, né, acaba sendo irrelevante a variação do GPM para a operação do fundo. Certo. Bom, aí a gente passa para o que o cotista acaba dando mais atenção, que é o rendimento, né? Eu acho que a maioria das pessoas que investem em fundos imobiliários está pensando em ganhar aquela renda mensal. E aí, com a queda de Madureira, o que pode acontecer com o rendimento do fundo? Qual a projeção de vocês? Tá. A gente, inclusive, nesse relatório que você colocou, a gente divulgou um guidance, né? A gente já tinha divulgado esse é o segundo guidance que a gente divulga, e a gente atualizou o nosso guidance até junho, final do primeiro semestre do ano que vem. Se você me permitir, eu posso colocar aqui. Você quer colocar? Não, pode colocar você, eu prefiro. Tá bom, eu vou colocar aqui, ele está até já, não está nem tá numa apresentação direto, acho que fica mais fácil de ver. Então, esse aqui é o que a gente divulgou, exatamente esse mesmo gráfico que está no relatório, né? Então, a gente mostra aqui, desde que o fundo fez o IPO em fevereiro, as distribuições e o guidance que a gente tinha feito, que é essa linha azul do início do ano. Então, de fevereiro, a gente tinha divulgado um guidance que a gente até setembro pagaria 0,67 centavos por cota por mês, até setembro. A gente pagou, nos primeiros 5 meses, exatamente esse valor, 0,67. Em julho e agosto, já considerando aquilo que eu falei da aquisição, do aumento da distribuição por causa da aquisição dos outros 50% do Magna, a gente aumentou para 0,69, 0,70, a gente superou o guidance. Em setembro a gente deve fazer alguma coisa mais nessa linha de novo, né, que é o próximo agora que a gente vai pagar. E a gente divulgou o guidance de outubro até junho do ano que vem. E como você mencionou, a gente já espera uma redução, que a gente já divulgou lá atrás, mas agora a gente reflete isso na distribuição de dividendo. Então, a partir de outubro, a gente espera uma redução para um intervalo entre 0,61 e 0,66 por cota, que é o que está refletido aqui, e isso vai até maio de 22, e a partir de maio a gente deve voltar a um patamar parecido com o atual, entre 0,65 e 0,70 novamente. Aí, porque considera dois elementos que permitem a gente aumentar o custo de novo. A distribuição de dividendos de novo. Primeiro é porque os contratos vão passar por reajustes, né, de inflação, no caso nosso IPCA, e segundo, porque um dos imóveis, que é o imóvel de Jandira, eu acabei não mencionando quando a gente falou, ele tem um desconto regressivo. O locatário está lá, o contrato, né, de locação começou em maio de 21 agora, por 7 anos, só que nos primeiros 3 anos há um desconto. Então, hoje, o primeiro ano é 21%, o segundo ano é 14% e depois 7%. A gente está nesse primeiro ano de 21%. A partir de maio do ano que vem, além do reajuste da cota, do reajuste pelo IPCA, vai ter também a redução do patamar de 21% para 14%. Então, permite que o fundo volte a pagar um, 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 um,
Esse é o nosso guidance. Legal. É bom vocês terem um guidance. Agora, tem algum desses contratos que agora com crescimento de valor de imóvel, de aluguel e etc., que pode passar por alguma revisional, até vocês pedirem a revisional para aumentar o valor, alguma coisa nesse sentido? Porque a gente se acostumou nos últimos 5, 6 anos sempre o inquilino pedindo a revisional para reduzir o aluguel, né? E agora talvez a gente passe por algo inverso. Então, como é que está a questão de revisional? Tá. Hoje a gente não tem, no horizonte de curto e médio prazo, não tem. Então, os contratos atípicos, obviamente, que isso não é uma questão. Não. Nos contratos típicos, a gente tem, vou falar cada um de cada vez. Então, primeiro é o variável do habitat, então também não cabe ali porque tem uma questão variável. Os outros dois... tirar os descontos. Isso, o Jandira acabou de começar o contrato em maio e o Madureira acabou de começar o contrato em setembro. Então, eles estão muito no início, só a partir do terceiro ano que haveria essa possibilidade. Exatamente. Sobra o Magna. Não. O Magna é atípico até 2025. Né? Então esse também está fora. Qual? Não sobra nenhum. Não sobra nenhum. Não sobra nenhum. Isso mesmo. Então, não tem questão de revisional ainda. Rendimento a gente já passou. Deixa eu ver aqui. Sim. Existem perspectivas de crescimento do fundo ou comprar mais imóveis? Essa é uma questão que é boa. Tá bom. Bom, Antônio, obrigado pela pergunta. Sim, a gente acha que o crescimento ele é muito saudável para a operação do fundo, né? Porque ele ajuda a aumentar a diversificação, reduzir concentração de risco, reduzir, inclusive, custo, como a gente tem custo fixo, ele ajuda a diluir esses custos e aumentar a rentabilidade. Então, a gente vai continuar promovendo o crescimento do fundo, sempre que possível, seja através de emissões mais tradicionais, seja por emissões mais, digamos, uma operação mais fora da caixa, como essa que a gente fez agora. A gente quer sim, a gente tem uma tese, uma estratégia, inclusive nos nossos relatórios a gente mostra detalhadamente com essa tese, no site do fundo também. A gente quer trazer imóveis que tenham qualidade, a gente tem um foco específico ali de um critério de seleção de ativos, um roteiro de avaliação nosso, e a gente foca em 3 segmentos, logístico industrial, lajes ou edifícios comerciais e pontos de varejo fora de shopping center. Então a gente vai continuar trazendo novos imóveis de boa qualidade que tragam essa diversificação. Boa. Deixa eu aproveitar para te perguntar uma última dúvida antes da gente encerrar. O gestor está lá trabalhando. Ele encontra uma excelente oportunidade para comprar imóveis, tá? Que vão aumentar talvez o rendimento. Só que a cota é negociada, como no caso de vocês, a 82 e o patrimônio líquido é 104. Então ele tem algumas opções. Ele emite a 104 e aí ele vai ter uma captação mínima. Ele reduz o patrimônio e emite, sei lá, 77, 76 com algum desconto, mais custos. Tá? E aí o pessoal vai chiar porque o patrimônio vai cair, mas ele sabe que é uma boa oportunidade, ou ele deixa passar a super oportunidade. Como é que é a vida do gestor nesse momento que a gente vê o mercado de fundos imobiliários, né, caindo desde 2019 e aparecendo oportunidades no mercado real? Como conseguir equilibrar isso? Tá, esse equilíbrio é super importante porque eu acho que muitas vezes alguns gestores os movimentos que são feitos às vezes são confundidos com desalinhamento de interesse, quer dizer, então a gente toma muito cuidado com relação a isso, porque, de novo, a gente sempre procura ter o interesse do nosso investidor em primeiro lugar, né? Então, fazer emissões que agreguem valor, que no dia seguinte à conclusão da emissão, que ele esteja melhor do que ele estava no dia anterior, né? Isso é super importante, porque a gente está aqui, a gente tem 30 anos para trás, e a gente está olhando 30 anos para frente, então a gente não está aqui para os próximos 6 meses, né? Então, para ter tanta longevidade e uma visão de longo prazo, a gente precisa ter os interesses do nosso investidor sempre em primeiro lugar. Muitas vezes acontece isso. No nosso caso, como a gente está com uma cota com um desconto relevante em relação ao valor patrimonial, a gente se depara com uma oportunidade de aquisição muito boa, mas que não é possível naquele momento, porque
porque qualquer emissão seria muito difícil de ser implementada, né? O balanceamento é mais ou menos o seguinte, quer dizer, se você fizer uma emissão a R$100, como é que você vai convencer um investidor novo, sendo que a cota está 80? E se você fizer uma emissão abaixo, o investidor atual vai falar, pô, se o fundo tem um patrimônio líquido a valor patrimonial, né, quer dizer, de avaliação de 105, por que você está fazendo a emissão a 80 e poucos? Então, tem que achar esse balanceamento, a gente vai sempre ficar fazendo esse equilíbrio para que as novas emissões agreguem valor ao cotista, né, que ele tenha um incremento na renda dele, e aí, lógico que a grande variável disso é a qualidade da aquisição. Quanto maior a qualidade da aquisição, mais fácil é você achar esse ponto de equilíbrio. Porque a minha convicção pessoal é que não é nem que a gente precisa fazer sempre ao valor patrimonial, porque é uma referência importante, mas é uma referência teórica. O valor patrimonial é uma avaliação, opinião independente, muito bem embasada, mas é a opinião de um avaliador. O valor de mercado é a opinião do mercado como um todo, né? A opinião de todo mundo que negocia aquela cota. O mais importante para mim não é a referência específica do valor patrimonial. É isso que eu falei, é agregar valor ao cotista. Se no dia seguinte à aquisição, a conclusão daquela oferta, ele for diluído numa magnitude que seja maior do que o aluguel que a gente está trazendo, ele vai ficar irritado, com toda razão. Mas se naquele mesmo, independente do valor de emissão, se ele agregar a distribuição, agregar patrimônio para ele, eu acho que ele não vai ficar irritado, inclusive ele vai ter motivos para concordar com aquela emissão, porque o patrimônio dele melhorou. Então a gente sempre vai buscar a melhor equação desse equilíbrio para trazer melhores imóveis para nossos investidores. É isso. Fazer a gestão desse equilíbrio que eu acho que tem sido a maior dificuldade dos últimos 2 anos para os gestores que a gente acaba entrevistando aqui. Bom, Fábio, eu queria agradecer a tua participação. A não ser que o Egberto tenha mais alguma pergunta. Você tem alguma pergunta, Egberto? Uma última pergunta aqui, por exemplo. Vamos supor que você consiga captar um cheque de 170 milhões, que é mais ou menos o patrimônio do fundo hoje. Quais segmentos desses que o fundo pode investir? Tipo, logística, industrial, varejo, lajes? Qual você vê as melhores oportunidades no mercado real hoje em dia? Tá. Assim, a resposta mais pragmática, Egberto, é que tem oportunidades em todos, né? Apesar de serem alguns segmentos, são segmentos muito grandes, né? São macro segmentos dentro do universo de possibilidade do mercado imobiliário. E a gente, como a gente é pequeno, quer dizer, eu fazer aquisição de 1, 2 imóveis, sempre vai ter boas oportunidades em todos esses segmentos, né? A gente escolheu esses 3 porque a gente acha que tem muitas oportunidades e também porque a gente tem expertise. Nesses últimos 30 anos de vida, a gente gerenciou, transacionou, quer dizer, muitos imóveis dentro desses segmentos, então a gente se sente muito confortável em fazer aquisições que a gente conhece desse assunto. Então, hoje, assim, se você analisar os segmentos em si, você vai ficar óbvio que, por exemplo, no segmento logístico, ele está um ciclo imobiliário mais favorável do que o segmento de laje, por exemplo. Mas não quer dizer que o segmento de laje não tenha oportunidades boas, porque às vezes, fazendo uma aquisição contracíclica pode ser muito importante, porque se você... o mercado imobiliário ele tem alguns ciclos que são previsíveis, né? Porque a gente sabe quais são o estoque que vai ser entregue nos próximos anos. Então, se você fizer uma projeção de demanda, sabendo o que vai ser entregue, dado que não dá para construir imóvel, não dá para comprar um terreno hoje e construir amanhã, quer dizer, então os ciclos são longos, a gente consegue prever. Então, se você fizer uma aquisição contracíclica, sabendo que o estoque que vai ser entregue vai ser menor do que a demanda que vai ser absorvida, você consegue trazer valor. É lógico que nada disso é simples, né? Porque o investidor que está vendendo esse imóvel para você, ele também está fazendo uma análise parecida. Então, tem que garimpar muito bem para achar oportunidades boas. Mas a gente não está focado só em um desses 3, não. Mesmo no segmento de laje, a gente olha com atenção, não é tão simples de adquirir, porque, de novo, o ciclo imobiliário não é tão favorável, tem que ser mais seletivo ainda, mas existem oportunidades de muito boa qualidade nesses 3 hoje. Inclusive, nosso pipeline, a gente tem hoje, está olhando coisas de muito boa qualidade nos 3 segmentos. Qual o tamanho do pipeline que vocês têm hoje? Olha, hoje deve estar próximo de 30 imóveis, né, que a gente está olhando em algum grau de estágio de avanço, né, alguns
a gente já está olhando há algum tempo, outros estão mais iniciais. A gente fica mais ou menos isso. Assim, uma das vantagens de a gente ter tanto tempo no mercado é que a gente construiu muitos relacionamentos ao longo do tempo. Então, chega muito imóvel para a gente. É lógico que se a gente não adquire hoje, daqui a 2 meses, esse imóvel já saiu do nosso pipeline. Então, ele fica se renovando aí com uma certa frequência. Hoje eu diria que alguma coisa muito próxima de 30 imóveis. Ok. Boa. Bom, então agora é isso, tá? Eu agradeço a participação, Fábio. Qualquer dúvida, o pessoal pode procurar o time da Sequoia, correto? Claro. Qual é o melhor caminho para procurar o pessoal? Bom, tem mais de um, né? Então, eu primeiro agradeço demais aí, Daniel, Alberto, pela oportunidade, pela participação aqui no canal de vocês. Para a gente é um privilégio aqui. Qualquer investidor que tenha dúvida adicional, que se interesse pelo nosso fundo, pelo nosso produto, fica à vontade de entrar primeiro no site, né? O nosso site é o SECR11, né? Que é o ticker do fundo, .sequoiaproperties.com.br. Além disso, lá tem estratégia do fundo, todos os nossos relatórios mensais, tudo informação que é pública do fundo está disponível no site. Além disso, a gente tem o nosso canal de RI, ri@sequoiaproperties.com.br. A gente responde e-mail também super rápido, para a gente é um prazer se comunicar com os nossos investidores, né? E qualquer rede social, ou até telefone, marcar reunião, a gente costuma atender bastante investidor, a gente tem um time de RI para isso, então fique à vontade para entrar em contato caso haja qualquer dúvida. Boa. Eu que agradeço a participação de vocês. Abraços a todos, bons investimentos. Agora eu estou encerrando a live. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia. Bom dia.